Nosso trabalho começa a partir de quinta-feira, sabe? Nos aceita que dói menos. Tá, na hora do almoço, estamos fazendo almoço, né? Enquanto a gente... Domingo eu tenho que entregar meus salgados, que serão feitos praticamente tudo. E ele fica mais firme, tá? Dá pra... O marido vai entregar agora. E finalizamos a encomenda de hoje, glória a Deus. 6h47 da manhã e já temos massa assando no forno. Sexta-feira e o dia nem amanheceu ainda, gente. E eu já tô aqui acordada fazendo massa e já vou fazer recheio. Olha lá a janela, ó, ainda não amanheceu. E eu tô desde as 5 da manhã. E eu vou gravar esse dia pra vocês. Então bora para mais um dia comigo de produção. Hoje é aquele dia, aquele final de semana que é cheio de produção. Hoje eu tenho bolo e salgados, tá? Amanhã tem bolo e salgados. E no domingo, gente, tem uma encomenda grande de 700 salgados e mais bolo. E se eu contar pra vocês que eu não tenho nada adiantado, não tem massa, não tem recheio, não tem salgado no freezer, sexta-feira eu tenho que fazer as encomendas e fazer tudo. Vamos ver como vai ser, né? Vai ser puxado. Então bora lá. E, gente, eu gosto de dificultar a minha vida, sabe? Acordei cedo pra deixar a massa adiantada, já começar a fazer recheio, né? Só que fiz a massa errada. É massa de chocolate para esse bolo. E eu não vi isso, não olhei a encomenda antes de fazer. Agora eu vou bater outra massa. Mas essa massa aqui eu vou utilizar pro bolo de domingo, sabe? Então eu vou colocar ali no freezer e não tem problema porque eu não vou deixar lá ali, sabe? Sem usar. Perder a gente não perde, né? Só o tempo que acaba ficando mais apertado, né? Então partiu bater a massa de chocolate. E esse final de semana cheio de bolo e salgado, gente. Encomendas grandes, glória a Deus, né? Por isso. E muita gente me pergunta como que eu consigo dar conta de grandes encomendas como esse final de semana. E eu sei que é um medo que a gente tem quando a gente tá iniciando, ainda não tem toda essa segurança. E é justamente isso que eu ensino dentro do meu curso, como organizar, como armazenar bolo e salgados, fazer recheio, massas, tamanho de formas. Eu deixo o link aqui na descrição do vídeo e também nos comentários para quem deseja aprender. Então, gente, essa massa de chocolate aí é para um bolo de 30 fatias. O bolo de 30 fatias, ele tem o tamanho de 30 por 20. E eu coloco nessa forma e depois eu corto ao meio a massa, tá? Por isso aquela massa parecia ser baixinha a primeira. Porque ela vai cortada ao meio e eu vou usar as duas massas que eu corto ao meio, tá? Depois vocês vão ver mais adiante aí no vídeo que eu vou montar o bolo pra vocês. Um segundo café, gente, ó. Na verdade é um chá, né? Tomei café, era 5 e pouca da manhã, só que deu fome. E agora já bati a massa, já assou a massa, já fiz o recheio, eu tenho que fazer um merengue pro bolo. E eu vou ter que pegar os salgados agora, colocar frango pra cozinhar, começar a fazer ali os recheios dos salgados da tarde, porque eu tenho salgados também, né? Separar uns salgados congelados, os únicos congelados que eu tenho, gente, vai hoje para uma encomenda que me agendaram ali, um salgado congelado. Meio-dia, o cliente vem passar aqui, vem pegar esses salgados. E aí então, né, tem que fazer todos os salgados de hoje, de amanhã e de domingo ainda, sabe? Claro que não vou fazer tudo isso hoje, né, gente, que tô falando que tem que fazer tudo ainda, sabe? Não tem nada pronto, né? Tomar um cafezinho aqui. O pacote de salgados do cliente que vem buscar agora a meio-dia, tá? Aí o único pacote que eu tenho pronto é esse, tá? Não tem mais pacote, ó. E aqui tá minhas listas, gente, de tudo que eu tenho, ó. Pro final de semana tá tudo arrumadinho aqui. Depois eu falo mais detalhado pra vocês o que eu tenho. Olha como está o freezer. Vazio, gente, ó. Que dá lá só um pouquinho de salgado. Aqui, o que tem aqui é uns pacotes, mandioca, sabe? Mandioca congelada, mas salgado não temos nada. Recebo muitas perguntas, como que é trabalhar
por conta própria na confeitaria, né, de confeiteira. E eu vou falando um pouquinho pra vocês enquanto eu monto o bolo que eu tenho dessa encomenda. Agora é 11h35 e eu vou montar esse bolo pra gelar enquanto a gente vai conversando no vídeo. Gente, a nossa vida de quem trabalha com comida, com bolo, com salgado, doces, nosso trabalho começa a partir de quinta-feira, sabe? Aqui a semana ela é mais tranquila, geralmente segunda, terça, quarta eu estou mais tranquila, mais assim organizando a casa, né? Levar as crianças pro colégio, essas coisas, né, toda. E aí, gente, quinta-feira começa a nossa produção, né? Então eu costumava dizer que eu não tinha final de semana, sabe? E então isso passa assim uma sensação de trabalho assim que é pesado o final de semana. Hoje eu já consigo assim, hoje não, já faz tempo, né, que eu consigo gostar de trabalhar nos meus finais de semana, sabe? Eu lembro quando eu era CLT, eu trabalhei por 4 anos como CLT, trabalhei como babá, trabalhei como auxiliar de confeitaria. E eu percebo, gente, que mesmo trabalhando aos finais de semana, mesmo trabalhando assim, né, sexta, sábado, domingo, não tendo domingo, né? Antes, quando eu trabalhava no CLT, eu tinha só o domingo, entende? Era sábado, eu trabalhava de segunda a sábado até o meio-dia. E eu tinha só o domingo para limpar minha casa, organizar minhas encomendas, minhas encomendas não, a minha casa, né? E era só em função mesmo de limpar a casa, porque era o tempo que dava, porque eu saía de manhã e chegava de noite, né? Então hoje eu consigo organizar melhor a minha rotina, né? Principalmente que eu sou mãe. E eu posso cuidar das crianças, né? Posso dar atenção para eles, né? Mas eu confesso que de início foi difícil eu entender que os domingos, né, e sábado e domingo geralmente eram os dias de encomenda. Eu queria aproveitar, eu queria fazer outras coisas, gente. Eu não queria trabalhar no domingo, sabe? Inclusive eu fechei a minha agenda aos domingos. Mas eu perdi a encomendas grandes como essa que eu vou ter, né, no domingo, que é 700 salgados mais bolo. E eu acabava dizendo não. E depois eu entendi que não tem. A gente escolhe empreender, né? A gente escolhe empreender e a gente perde de um lado, ganha de um outro, assim como, né, quem trabalha como CLT ganha de um lado, mas perde do outro. É melhor pra gente, no meu caso, gente, pra mim é melhor trabalhar em casa. É melhor, assim, eu controlar mais o meu tempo, o meu horário, né? Porque às vezes eu posso trabalhar, às vezes de dia eu não consigo me adiantar, mas aí de noite eu produzo ali, sabe? Eu acordo bem cedo e produzo também, faço as minhas encomendas, sabe? Então eu consigo mandar um pouco mais no meu horário. E é uma das coisas que eu aprendi, gente, sabe aquele o aceita que dói menos? Aceita que dói menos. E foi isso que eu aceitei. Eu aceitei que os meus finais de semana é cheio de produção, né, gente? Eu não tivesse a minha agenda sempre lotada nos finais de semana, com certeza eu ia ter que trabalhar fora, eu não ia ficar feliz. Toda pessoa que começa a empreender em casa, ela quer sua agenda lotada, ela quer ter encomendas. E aí eu aprendi, sabe? Eu comecei a aceitar. Ó, aos domingos eu tenho encomenda, sábado, domingo eu tô sempre cheia. Pra eu sair eu tenho que me organizar muito. E assim, gente, glória a Deus, sabe? A gente vai ficando mais leve a nossa rotina, sabe? Quando tu aceita. Quando tu aceita o que é melhor pra ti. Nesse caso, pra mim, empreender, né? E aí tu vai vendo formas pra ficar mais leve a tua rotina, né? Tu vai aprendendo a se organizar mais, como eu aprendi, mostrei e mostro pra vocês, né? A minha rotina antes era uma loucura, sabe, gente? Depois que comecei a me organizar melhor, eu comecei a trabalhar melhor, eu comecei a entregar as minhas encomendas, os meus produtos melhores para os meus clientes. Gente, 1h da tarde e o bolo finalizado. Não gravei pra vocês nada mais de mostrar ele depois que eu tirei, nem a decoração, porque tá na hora do almoço, estamos fazendo almoço, né? Enquanto a gente tá fazendo almoço aqui, eu e o marido, e eu cobri o bolo. E agora terminar esse almoço pra depois pegar nas encomendas mais tarde. Bora almoçar agora. 1h, terminei o bolo da cliente, né? Como mostrei pra vocês. Terminei meu almoço. E se criou um almocinho bem caprichado aqui. Após o almoço por aqui, eu tava aqui com a Helena e agora deixei ela ali com a mana dela pra mana dela cuidar. O Alexandre foi pro Atacadão, né, comprar algumas coisas a mais que eu tenho que fazer, né, pra amanhã.
E essa semana, gente, foi bem corrida e eu não consegui, assim, ó, me adiantar em nada, sabe, das encomendas pro final de semana, né? Porque a gente tá aqui em obra, nós estamos, não em obra, nós estamos fazendo uma reforma na nossa casa, mas a reforma é a gente mesmo que tá fazendo, né? Na verdade, quem tá fazendo é o marido. E aí, então, como a gente queria adiantar, ele tá arrumando um banheiro, sabe? O nosso banheiro. E aí, como a gente queria adiantar esse passo aí da reforma, acabou que eu não consegui me adiantar para as encomendas e fazer, sabe, salgados, né? Porque eu sempre falo para vocês aqui no canal que é pra gente se adiantar, pra gente, né, não dar correria, mas nem sempre, gente, eu também consigo fazer, sabe? E principalmente, né, porque a gente, né, porque tem a Helena também, sabe? Então tem toda essa questão. E aí, eu tava fazendo a conta ali, gente, eu tenho 1.000 salgados pra eu fazer. Não contando com os de hoje, mas pra sábado e domingo, entre sábado e domingo eu tenho que entregar 1.000 salgados, que serão feitos praticamente tudo junto, sabe? Então, né, foi corrida a semana. E aí, por causa desses contratempos, não é contratempo, né? Porque a gente planejou fazer, arrumar ali. E aí acabou que não deu, sabe? Não consegui me adiantar. E agora eu vou lá, vou começar a fazer os salgados, né? Já coloquei peito pra cozinhar, vou fazer os recheios e vou fazer a encomenda que eu tenho que fazer. Vou mostrar pra vocês um pouquinho da minha reforma aqui. Ó, gente, eu vou mostrar pra vocês a nossa reforminha. Eu nunca gravei aqui pra vocês aqui dentro de casa. Aqui é dentro de casa, aqui é na parte onde ficam os nossos quartos, sabe? E aqui tem que arrumar ainda, sabe? Tudo reformar, nós estamos reformando aqui. Mas a gente tá bem feliz com esse banheiro aqui, que o marido trocou todo o piso. Aí tem que tirar o teto ali, né, o forro, e colocar o PVC. Mas a gente tá bem feliz, sabe? Ele conseguiu colocar todo o piso aqui nesse banheiro, ó. Ele trocou todo o piso, gente, tá? Vou ver se eu tiver uma foto, eu já deixo pra vocês o antes como que era, ó. Ó. Aí agora o próximo passo é fazer o forro, sabe? Mas já tá bem adiantado e a gente, por isso acabou que a nossa semana passou e a gente não conseguiu, sabe, se adiantar, mas valeu a pena, sabe? Vai valer a pena a correria do final de semana. Eu vou começar fazendo o recheio de milho, gente, tá? Aqui eu tô colocando meia latinha de milho, tá? E vou colocar leite aqui. E aí coloco 250 ml de leite, 2 colheres de farinha de trigo e aquele caldo de galinha. Mais ou menos isso daqui de caldo de galinha. O certo seria caldo de legumes, né? Mas eu não tenho, eu coloco caldo de galinha mesmo. Ó, gente, aí coloquei 2 colheres de farinha de trigo. Agora eu bato e vou levar ao fogo, tá? E esse daqui é o recheio dos salgados que eu vou fazer hoje. Coloquei aqui nessa frigideira, ó. Despejei aqui, ó, o que eu bati, o milho, tudo aquilo. E agora, gente, eu despejo essa outra parte do milho aqui e vou levar ao fogo. E tá pronto o recheio dos meus salgados de milho. Depois de eu levar ao fogo, é claro, né? Aqui. Ó, gente, levei ao fogo e fica nessa consistência assim, ó. Ó, tá? Só que depois que esfria, ele fica mais firme, tá? Dá pra botar queijo também, ralar o queijo, sabe? Claro que não quente, né? Com ele frio. E esse daqui eu tenho que fazer 100 salgados desse de milho pra cliente da encomenda de hoje. Então, gente, recheio de frango tá prontinho também. E agora eu vou fazer a minha massa de salgados, começar a fazer os salgados da encomenda de hoje. Gente, ó o presente que eu ganhei do Dia dos Namorados do marido, ó. Só que chegou hoje. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer salgado ouvindo YouTube. Tá aqui minha massa. Tô fazendo a minha massa. A farinha tá aqui aguardando. Vou botar meu fonezinho, ó, vou me atracar a fazer salgado.
Gente, ó, finalizamos a encomenda. Ó, o marido vai entregar lá agora. Tem 2 centos aqui, tá? Ó, aqui os triângulos de milho que eu fiz, mostrei pra vocês. E é pertinho de casa, ali o marido vai entregar agora. E finalizamos a encomenda de hoje, glória a Deus. Gente, dia seguinte por aqui, agora são 8h15 da manhã. E eu ontem consegui deixar minhas massas prontas, né? As minhas massas das encomendas de hoje. E ontem nós terminamos as encomendas, a encomenda aquela de salgados às 19 horas, né? Que era que a cliente tinha pedido, ela mora aqui pertinho, daí o marido foi ali levar pra ela, sabe? E aí hoje, né? Hoje eu tenho que fazer 3 bolos, mais 100 salgados e começar a produzir pros salgados de amanhã pra ser tranquilo, tá? Amanhã eu tenho 700 salgados, como eu falei, mais bolo, mais 100 salgados congelado para uma cliente, mais 70 salgados para uma, enfim, são para mais de uma cliente. E eu tava comentando com vocês no vídeo, né, que eu não gostava de trabalhar nos domingos antes, né. E eu não sei se vocês, né, tem pessoas que me acompanham mais tempo e eu falava no canal que eu não estava trabalhando mais nos domingos, né. Foi ali por 2023, eu passei o ano todo sem trabalhar os domingos, sabe? Eu coloquei na minha agenda não, na minha lista de salgados já, que a gente atendia de segunda a sábado. E aí, como eu falei pra vocês, acabei não conseguindo conversar mais ali, né, no vídeo, mas eu quero explicar um pouquinho como é que foi esse tempo aí que eu falei que eu não ia trabalhar mais nos domingos, sabe? O que acontecia? Os clientes me pediam encomendas como essa e eu acabava dispensando porque eu, né, coloquei na minha agenda que eu não trabalhava aos domingos. E, gente, ninguém quer uma encomenda grande com salgados, principalmente que eu trabalho mais com salgados fritos, num sábado, de um dia pro outro, né? Era pouquíssimas pessoas que queriam, sabe? A maioria não queria. Por causa que, né, a pessoa quer um salgado quentinho, principalmente agora, gente, que é frio aqui, né, no inverno, por exemplo, né. Eu fiquei, acho que 1 ano trabalhando, fazendo esse teste, sabe. Por que eu não queria trabalhar nos domingos? Não porque eu queria ficar de boa, mas é que, por exemplo, assim, ó, os meus amigos, né, amigos e parentes geralmente se reúnem no domingo, né, gente. As crianças também ficavam em casa no domingo, porque não tem escola. E aí, por exemplo, convidavam nós, a gente nunca podia ir nas festas, né? E eu sei que muitos de vocês também passam por isso, sabe? De não conseguir sair, não conseguir se organizar pra poder sair, né? E aí eu coloquei pra eu não trabalhar mais nos domingos. Mas aí o que acontece, né, gente? Eu comecei a entender, como eu falei, que a gente empreende. E empreendedor não tem dia certo na semana, sabe? Não tem como eu querer acompanhar os meus amigos e parentes, familiares que tem carteira assinada, que, né, que tem um emprego fixo, né, que tem um salário ali todo mês, né? Tem suas vantagens também, né, gente, lá. Assim como eu falo as vantagens, as desvantagens, todo mundo tem, como eu disse, né? Tem percas e ganhos, né? Cada um escolhe o que é melhor pra si. Não tem como eu acompanhar eles porque eu não sou, né? Não sou CLT, eu custei pra colocar isso na cabeça, entende? E aí eu perdia muitas encomendas, aí acabava que ficava, né, apertado o orçamento. Por quê? Por causa que eu acabava não pegando as encomendas boas que era do final de semana. Porque geralmente sábado e domingo é dia que fazem festa, né, gente? Quem trabalha com festa, por exemplo, se alguém trabalha com decoração de festa, ela vai dizer que ela não trabalha no sábado e domingo? Não, porque é o trabalho dela. Daí eu comecei a entender isso, colocar na minha cabeça. E aí, gente, eu mudei de ideia, sabe? Eu comecei a aceitar encomendas, sabe? Porque eu prefiro 1000 vezes ali, ó, né, trabalhar no final de semana, sábado, domingo, mas chegar na segunda-feira, tu poder fazer mercado tranquilo, tu poder pagar tuas contas tranquilo, sabe? Tu não ficar correndo atrás de encomendas durante a semana. E eu aceitei, sabe, que minha semana vai ser, que é mais tranquilo e o final de semana é assim. Tem final de semana que é tranquilo também, lógico que tem. E eu também comecei a entender que quando eu saía de casa, né, quando eu dizia não pra ir pra uma festa, é de vez em quando, sabe, gente? Mas eu não sou uma pessoa de sair, então era de vez em quando que eu ia em alguma festa e dizia não, entende? Então,
E eu acabei mudando de ideia, sabe? Fiz um teste, se dava pra não trabalhar nos domingos, não deu pra mim não trabalhar nos domingos. Inclusive, a gente falou pros amigos, pra familiares, que a gente não estava mais trabalhando nos domingos, né? Aí quando a gente voltou pra trabalhar, né? A gente voltou, mudou de ideia, as pessoas falaram, mas vocês não falaram que não iam trabalhar mais nos domingos, sabe? E aí é uma das coisas que eu me pegava, ficava assim, mas daí eu pensei que a gente pode mudar de ideia, sabe? Que a gente vai estar sempre, quem empreende vai estar sempre fazendo o teste. Vai abrir na segunda-feira, vai fechar na segunda-feira, sabe? Vai fazer um teste de algum produto, vai fazer teste de quando abre o teu estabelecimento. Então, eu entendo que a gente pode mudar de opinião, que a gente não pode ser sempre, sabe? Ó, eu sou assim, eu não vou mudar de opinião porque eu falei que eu não vou mais trabalhar aos domingos. Então, eu entendo que a gente pode mudar de opinião, né, que a gente pode mudar de ideia e que a gente pode, assim, ver o que é melhor pra nós, sabe? E aí hoje eu trabalho nos domingos, no sábado, domingo, assim, ó, bem tranquila, sabe? Fazendo as minhas encomendas, entendo que realmente, né, a gente precisa desses dias fortes, desses dias de produção, sabe? Sou muito grata e tento, assim, deixar o meu final de semana leve, como eu falei pra vocês. Me adiantar, né, no máximo que eu posso, não pegar encomendas, assim, demais, sabe, gente? Que a gente passa ali, né, exausta, trabalhando, né, tudo dentro do meu limite, né? É 1.000 salgados que eu tenho, mas eu sei que eu dou conta, porque eu não peguei um horror de encomenda no sábado hoje, entende? Então, dou conta tranquilo, tem eu e marido, a gente vai se dividindo, vai indo ali, e eu sei que vai dar sempre tudo certo no final, porque eu sei a quantidade que eu produzo, entende? Então, tem toda essa questão aí. Então, mas era isso que eu queria falar pra vocês, sabe? Como que é, um pouquinho assim, desse lado de trabalhar final de semana, né? Como que é empreender, como que é a nossa cabeça ali, né? Que a gente às vezes tem que mudar, às vezes a gente muda de opinião, sabe? E aí, o que eu faço sempre? Eu gosto aqui sempre, eu gosto de fazer comida boa. Então eu falo pro meu marido, ó, compra alguma coisa já pra gente fazer pra nós, pras crianças, pra adiantar, fazer alguma coisa assada que a gente possa colocar no forno e não se envolver tanto, mas sempre ter uma comidinha no horário, sabe? Sempre ter coisas boas pra nós, né? Então eu tento deixar mais leve o final de semana, sabe? E, bom, gente, mas é isso. Já estou me, assim, falando muito aqui no vídeo, né? Não sei se vocês vão assistir até o final, mas se tu assistir até o final, deixa um comentário aqui. E, gente, eu tô fazendo vídeos diferentes, mostrando um pouquinho como que é a minha rotina, né? Não só dentro do meu trabalho, mas como que é um pouquinho fora, assim, né? Como que é por trás das encomendas, né? Porque não é só as encomendas e trabalho, tem uma vida por trás. E eu quero saber de ti se tu tá gostando desse vídeo. Deixa aqui nos comentários. Até o próximo vídeo. Um beijão!